Fala, gente bonita, eu sou o professor Valdir Imbróis e eu estou aqui hoje para poder te dar um bizu de como você vai formular a sua resposta discursiva para o concurso da Câmara dos Deputados de 2023, organizado pela FGV. Estou aqui também, inclusive, para te dizer que o melhor caminho para fazer uma resposta discursiva perfeita, filezinho, com todas as partes bonitinhas, do jeito que a banca quer ver, é fazer o curso do Mago da Redação para a questão discursiva. Vou te contar melhor como é que ele vai funcionar, mas ele te oferece tudo o que você precisa, desde o conhecimento da estrutura dessa resposta discursiva que você precisa formular, até um atravessamento pelos conhecimentos específicos e eventuais formulações de questões específicas de cada um dos temas para você treinar, praticar e ficar 100% ligado no que a banca tem para poder cobrar da gente. Beleza, minha gente? Respira fundo aí. Ao finalzinho desse vídeo você vai ver um modelo de resposta discursiva de uma questão inédita, filezinho, para você aprender cada um dos detalhes da estruturação da redação. Então, ó, respira fundo que eu quero primeiro contar um trem para você, que são os critérios de correção específicos desse concurso da FGV. A FGV estabelece, nesse escopo de correção, 4 critérios. 2 deles diretamente relacionados com a macroestrutura do seu texto, com o conteúdo, com a articulação das ideias. Um que é uma correlação entre macro e microestrutura, principalmente a macroestrutura, que é a fluência e a coerência da exposição, e a parte específica de microestrutura, o domínio da modalidade escrita culta da língua portuguesa. Brevemente, uma palhinha sobre cada um deles. Em conteúdo e precisão das respostas, a banca vai te cobrar o conhecimento específico necessário para poder responder ao que está sendo perguntado. Vamos lembrar o seguinte: o estudo de caso, a questão discursiva, diferentemente de um texto dissertativo argumentativo, não quer que você formule reflexões sobre um tema com base em filosofia, em conhecimentos de mundo dispersos, que você vai conseguir mobilizar em torno da defesa de um ponto de vista. A questão discursiva vai te fazer uma pergunta direta, clara, objetiva. E no interior dessa pergunta já vai estar evidente qual conteúdo você tem que saber para poder respondê-la adequadamente. Pode ser uma pergunta sobre lei de responsabilidade fiscal. Pode ser uma pergunta sobre processo administrativo e sindicância. Pode ser uma pergunta mais específica sobre uma questão da área do Estatuto e Regimento Interno da Câmara. Mas serão perguntas que vão apontar com clareza qual é o conhecimento de mundo que você tem que ter para responder. O grau de conhecimento do tema, ele vai estabelecer a qualidade com que você consegue se aprofundar na sua resposta. O que você fazer? Você responder correto, mas curtinho ou sem detalhamento, sem exemplos, sem articular o seu conteúdo, o conhecimento que você traz para o texto. A pergunta específica que foi feita, você não vai ter o grau de conhecimento profundo que vai te fazer alcançar as notas mais altas. Em termos de fluência e coerência da exposição, é muito importante você se lembrar que, muito embora não seja um texto dissertativo argumentativo como de um concurso regular, trata-se de um texto que tem que ter início, meio e fim. Preferencialmente, um texto que vai ter uma introdução e que vai responder aos tópicos da questão que foram colocados em ordem. Então a introdução anuncia a discussão e aí você responde os tópicos em ordem. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco, beleza? E além disso, além dessa organização estrutural do texto, o uso de conectores quando necessário para fazer a sequenciação devida das ideias. E por fim, o domínio da modalidade escrita culta da língua portuguesa. A FGV, tanto no texto dissertativo argumentativo quanto aqui no estudo de caso, é casca grossa com norma culta, tá? Então uma revisão carinhosa do seu texto e boas aulas de gramática aplicada na redação vão fazer uma grande diferença para você. Beleza? A nota máxima possível são 35 pontos, com 21 para cima você já tem você está classificado, né? Muito embora a gente queira um escopo de nota maior do que isso para que a gente possa ser competitivo para alcançar a nossa vaga. E a resposta é em até 30 linhas, o que significa que você pode fazer uma resposta mais curta, tá? Se a minha resposta ficar com 20 linhas, tá bom? Se você tiver respondido tudo que a banca perguntou, tá excelente 20 linhas. O fundamental é entregar tudo aquilo que foi pedido nos tópicos. Show de bola? Bom, para você entender, né, como que eu vou fazer para escrever uma resposta discursiva com qualidade para a FGV, o que eu preciso
para formular uma boa resposta discursiva. Você precisa conhecer a estrutura que vai ser exigida nesse modelo de questão discursiva e estudo de caso. E para entender profundamente essa estrutura, fica ligado que no curso do Mago da Redação tem uma aula comigo especificamente sobre estruturação da redação, em que a gente fala de tópicos que a gente está falando aqui agora com mais profundidade, e uma aula com a professora Eliane Miscali, que é especialista no estudo de caso, inclusive braba pra danar, ela que faz a maior parte dos nossos recursos de específicas, cheio de majoração em vários estudos de caso de várias bancas diferentes. O que ela vai fazer vai ser uma análise, um comentário de questões formuladas por alunos, para vocês inclusive entenderem com detalhes erros e acertos, o que pode e o que não pode, por onde é possível caminhar, de maneira que vocês fiquem seguros e confortáveis para enfrentar, né, o tema que vai ser cobrado, a questão que vai ser cobrada, com domínio dessa estrutura. Você precisa de conhecimentos específicos aplicados às questões que estão sendo colocadas. Então não apenas saber a lei certinho, bonitinho, mas conseguir articular esse conhecimento jurídico, administrativo, com o questionamento, com a questão discursiva que foi posta. E aí, para isso, você vai ter aula com a nossa equipe de professores especialistas, os professores Cristiano Santos, Ricardo Braida, ambos da área do direito, e Luana Raposo e Bruno Dori, ambos da área da administração. As aulas desses professores, atenção, serão formuladas integralmente em torno do comentário de questões discursivas. Por quê? Porque o nosso objetivo com esse curso é que você saiba exatamente que tipo de questão você vai enfrentar e como formular com clareza essa resposta, tá? Então, repetindo, este curso é um curso para formulação da resposta discursiva e isso atravessa todos os nossos módulos nessa organização Pitelzinho que o Mago da Redação preparou para você. Continua aqui comigo, conhecimento da norma culta, para você evitar perder ali muitos pontos nessa competência pelinha da FGV. E para arrasar nisso daí, você vai ter as aulas da professora Jaque Vieira, nossa professora especialista em gramática, braba pra danar, que atravessa tudo quanto é tipo de banca e preparou um módulo específico aplicado à escrita para você cuidar dos erros mais típicos que costumam estar presentes na sua redação. E por fim, você vai ter prática e acompanhamento pedagógico do seu processo de escrita. Por quê? Porque adquirindo o curso do Mago da Redação, além da aula de estrutura, além da aula de comentários de redação, além de aulas de gramática, além de aulas de cada uma das competências específicas cobradas pelo exame, você tem direito a 3 correções de estudos de caso, de questões discursivas que você vai formular, mandar pra gente corrigir. Essa correção é também feita pela professora Eliane Miscali, não apenas te dando uma nota, porque isso não resolve o seu problema e sua vida, mas sim trazendo as orientações adequadas do que você precisa fazer para poder chegar a um texto de excelência. Muito bem, senhoras e senhores, é isso que vai ter nesse nosso curso maroto. Então, para te dar uma palhinha para você ficar com gostinho, vamos dar uma olhada em uma questão inédita da área de direito administrativo e na formulação de uma resposta completa. Eu sei, o direito administrativo está no conhecimento geral da sua prova, não nos conhecimentos específicos, mas nós vamos dar uma olhadinha aqui carinhosa nele para ver a formulação estrutural e como essa resposta tem que ser entregue. Não se esqueça, no nosso curso você vai ter, muito mais exemplos de questões e de respostas prontas para você conseguir tudo o que precisa para arrasar na sua prova. Um determinado servidor público teria supostamente realizado um ato contra os princípios da administração pública, podendo inclusive ser enquadrado pelo previsto na lei de improbidade administrativa. É claro que a lei de improbidade administrativa vai ser relevante para responder essa pergunta. O enunciado deixa em seu bojo, em seu cerne, tudo aquilo que você precisa para poder responder adequadamente a questão. Então comecei a contar uma historinha. Teve um servidor aí cometeu, né, um ato contra os princípios da administração pública. Anteriormente, esse servidor foi objeto de investigação em um inquérito do Ministério Público, que na oportunidade produziu várias provas. Hoje tem mais uma informação. Esse servidor aí já está queimado. Teve uma investigação aí, várias provas foram colhidas, produzidas contra ele. Beleza. Com base nisso, responda as questões abaixo com a devida fundamentação, ou seja, se embasando na legislação adequada, em texto de até 30 linhas, que é o nosso escopo aqui para a FGV. Veja, essa formulaçãozinha inicial, isso aqui é a cara da FGV, minha gente. É uma historinha que eu te conto,
um contexto que é colocado e eu vou botar à prova os seus conhecimentos específicos sobre o tema com base nessa historinha. Tópico 1. Pode o gestor público aplicar penalidades a esse servidor somente com base na investigação do MP? Então, o cara lá, né, que é o gestor, tá vendo que o servidor ali tá enrolado, pá, eu posso estabelecer uma punição com base no que o MP tá fazendo, o Ministério Público tá fazendo? Pergunta 1. Pergunta 2. É necessário realizar sindicância antes do PAD de um processo administrativo disciplinar? Então, sobre uma questão procedimental da questão administrativa. Caso o gestor público realize uma sindicância, por entender que bastaria um procedimento simplificado, mas no decorrer do processo perceber que a penalidade cabível é a suspensão por até 30 dias, seria preciso realizar um PAD para poder imputar essa punição? São essas 3 perguntas que foram colocadas. Lembrando, eu vou responder as 3 em um texto com início, meio, fim e organizadinho, mostrando meu conhecimento de mundo. Vamos lá. Meu início, a minha introdução, eu não estou respondendo nada, eu estou só contextualizando o jogo. Na situação em que um servidor público pratica ato contra a administração pública, é necessário observar os devidos procedimentos a fim de que os processos investigativos e as eventuais sanções estejam em estrita concordância com a legislação vigente. Olha só, na minha introdução eu contextualizei o jogo todo. Quando um servidor pratica esse ato, que é o cerne da historinha que ele me contou, o cerne dessa questão discursiva, o que a gente tem que fazer? Observar os procedimentos adequados, ou seja, analisar o que tem que ser feito, é o PAD, é a sindicância, a investigação do MP é suficiente e eventuais sanções, se elas estão de acordo com a lei. Será que eu posso punir somente com o MP? Será que eu posso fazer a punição de suspender até 30 dias somente com a sindicância? Então o que eu fiz aqui foi um resumo da apresentação daquilo que vai ser discutido nos parágrafos subsequentes. Ou seja, eu introduzo o meu texto. Então, não respondi os tópicos A, B e C, eu contextualizo a discussão. Segue. No caso em questão, leva-se em conta que o servidor identificado como possível contraventor já possui investigação em andamento no MP, levantando possibilidade de que as provas produzidas e colhidas no referido processo poderiam ser suficientes para imposição de penalidade. Ô Valdir, você não só repetiu a pergunta? Eu basicamente repeti a pergunta. E tem que fazer isso. Afinal, o seu texto tem que ser um todo comunicativo autônomo, com início, meio e fim. Então eu trago a pergunta, né, para o interior da minha formulação do parágrafo, contextualizando. Nesse caso aqui, quando eu falo no caso em questão, eu estou me referindo claramente à questão hipotética que foi colocada, à pergunta, à questão discursiva que foi formulada. Ou seja, eu mostro diálogo concreto com o caso que foi posto, e isso é importantíssimo na sua formulação. Então, nesse caso em questão, aconteceu isso. Aí eu começo a fazer análise com base em conhecimento específico dessa formulação. Entretanto, tal mecanismo não pode ser colocado em prática, dado que se trata de instâncias diversas de investigação e de julgamento. Então, não posso, como gestor, punir alguém porque tem uma investigação no MP, porque as instâncias são diferentes. E eu explico o que isso quer dizer. Enquanto o processo do MP deve seguir os procedimentos a ele inerentes, típicos, né, do Ministério Público, no que se refere a penalidades administrativas, que é o escopo central da minha discussão, a Lei nº 8.112 de 1990, artigo 143, estabelece a obrigação, uma vez ciente da irregularidade, do gestor de aplicar as punições devidas, necessariamente após um PAD, um processo administrativo disciplinar, que elucide as variáveis referentes ao caso. Então o gestor tem que aplicar o próprio processo de averiguação do que está acontecendo para que a punição no âmbito administrativo seja sancionada. Continua aqui comigo. No que se refere à necessidade de instauração de sindicância para avaliação de eventuais ilícitos do servidor público, minha pergunta B foi essa, eu tenho que fazer uma sindicância antes? Trata-se de procedimento preliminar de investigação administrativa, cujo objetivo principal é o esclarecimento acerca de cometimento ou não de ato irregular dentro dos ditames da administração pública. Então defino o que é a sindicância como um procedimento preliminar. Desse modo, muito embora essa sindicância possa servir de instrumento para evitar investigações e processos em casos em que não se configura a execução de delito, a sindicância não é procedimento obrigatório para iniciar-se um PAD. Então, embora ela possa ser útil, porque eu descarto um PAD em casos em que não seria necessário,
Eu não preciso da sindicância para começar um PAD. Por quê? Porque cabe ao gestor a decisão acerca do procedimento. Cabendo ao gestor a decisão acerca do melhor caminho a ser tomado. Então mostrei claramente, né, trouxe claramente as informações fundamentais para responder ao que me está sendo questionado. Por fim, dentro dessa perspectiva, na suposição de que determinado gestor público tenha optado pela sindicância a partir do entendimento de que bastaria um processo simplificado, lembra que o meu tópico C, eu pergunto, se o cara tiver feito a sindicância e chegar à conclusão de que eu tenho que suspender até 30 dias, tá ok? Esse é meu tópico C. Então, na suposição de que o gestor fez a sindicância, não há qualquer entrave para a imposição de suspensão ao perpetrador do ato ilícito. A punição pode ser efetivada somente com a sindicância, dependendo de qual que é o grau dessa punição. Dentro do escopo da legislação supracitada, a lei, né, trazida no parágrafo anterior, é cabível ao gestor, se forem encontradas provas efetivas de delito, penalizar o servidor apenas com a realização da sindicância, não sendo necessário para efetivar essa sanção em específico, no caso os 30 dias de suspensão, a abertura de processo administrativo disciplinar. Acabou, gente. Simples como um abraço. Espero que você tenha se divertido aí, tá? Nesse nosso conteúdinho de leve. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, manda isso daí pro seu parceiro que vai fazer estudo de caso também. Manda aí no seu grupo de estudo e cola com a gente. Porque o nosso curso, cara, ó, isso é 15 minutinhos aqui, esse conteúdinho de leve. O nosso curso tem muito mais para você saber, de fato, tudo aquilo que precisa para arrasar na sua prova. Grande abraço, excelente prova para você e nos vemos em breve.